Voltei para casa com o meu melhor amigo. Uma semana depois, enterrei-o numa quinta em Alenquer. 10 anos juntos na Suíça, 10 anos a caminhar pelas ruas de Zurich, 10 anos em que ele foi tudo o que me restava depois de perder a minha mulher. Trouxe-o comigo porque não conseguia imaginá-lo a viver sem mim, nem eu sem ele. Chamava-se Thor. Era um São Bernardo enorme, com aqueles olhos castanhos que pareciam entender tudo. Voltamos juntos a Portugal. Ele não sobreviveu ao regresso, e a culpa é minha. Fica até ao fim, para saberes o que acontece quando o amor por um país e o amor por um companheiro se encontram numa decisão que muda tudo. Chamo-me Fernando Teixeira, tenho 65 anos, nasci em Lisboa, mas vivi 38 anos em Zurique. 38 anos longe de Portugal. Quase 4 décadas numa cidade limpa, organizada, onde os relógios funcionam sempre à hora certa e onde construí uma vida que nunca pensei ter. Saí de Portugal em 1985. Tinha 27 anos. Acabado de formar em economia. Aqui não havia trabalho, não havia futuro, havia apenas a certeza de que ficar era definhar. A Suíça era uma oportunidade, um contrato de 2 anos numa empresa de seguros. 2 anos transformaram-se em 5, 5 em 10, 10 em toda uma vida. Trabalhei em finanças, sempre no mesmo banco, fui subindo devagar, mas com segurança. A Suíça assim o permite, se trabalhas bem, se és pontual, se respeitas as regras. Conheci a minha mulher lá, uma portuguesa de Braga que também tinha emigrado, também procurava algo melhor. Casamos em Zurich, numa cerimônia pequena, sem pompa, como é típico dos suíços. Ela chamava-se Helena. Durante 23 anos, fomos felizes, naquela felicidade discreta que se constrói dia a dia, sem grandes sobressaltos. Tínhamos um apartamento perto do lago, com vista para as montanhas. Tínhamos rotinas, tínhamos amigos portugueses que, como nós, tinham ficado. Nunca tivemos filhos. Ela não podia. Choramos por isso durante anos, depois aceitamos. Depois fizemos as pazes com a ideia de que seríamos apenas nós dois. Há 5 anos, Helena morreu. Cancro do pâncreas, rápido, cruel, sem dar tempo para despedidas como deve ser. Em 6 meses, estava enterrada no cemitério de Zurich, longe da terra onde nasceu, longe da família que já quase não via. Fiquei sozinho num apartamento que de repente parecia enorme, numa cidade que de repente parecia fria, numa vida que de repente não fazia sentido. Os primeiros meses foram os piores. Levantava-me, ia trabalhar, voltava para casa, sentava-me no sofá e olhava para as paredes. Os amigos tentavam ajudar, convidavam-me para jantares, para passeios, mas eu sentia-me um peso morto nas conversas. Estava lá, mas não estava. Foi um colega do banco, um suíço chamado Klaus, que me sugeriu ter um cão. Disse que precisava de uma razão para sair de casa, para caminhar, para me sentir necessário outra vez. No início resisti. Parecia-me uma ideia absurda. Eu nunca tivera animais. Não sabia cuidar de nada vivo que não fosse uma planta. Mas a solidão pesava tanto que acabei por ceder. Fui a um criador nos arredores de Zurique, um senhor que criava São Bernardos há 30 anos. Quando vi o Thor, ainda cachorro, enorme e desajeitado, com aquelas patas gigantes e aqueles olhos profundos, soube que era ele. Levei-o para casa e a minha vida mudou. Thor tornou-se tudo. Acordava comigo às 6h30, esperava pacientemente enquanto eu tomava o pequeno almoço. Depois saíamos para a caminhada matinal antes do trabalho. À noite, quando chegava à casa, ele estava sempre à espera, abanando a cauda, como se eu tivesse estado anos fora. Aos fins de semana, caminhávamos pelas montanhas, pelas florestas, pelos caminhos nevados no inverno. Ele adorava a neve, rolava nela, mordia-a, corria como um louco. Era uma raça alpina,
feita para o frio, para as alturas, para aquele clima suíço que pode ser duro, mas é perfeito para um São Bernardo. Durante 10 anos fomos inseparáveis. Ele dormia ao lado da minha cama, comia quando eu comia, ia comigo a todo o lado onde cães eram permitidos. As pessoas conheciam-nos, o Fernando e o Thor, o português e o gigante peludo. Ele era o meu companheiro, o meu amigo, a razão pela qual eu ainda me sentia vivo. Mas a saudade de Portugal nunca me largou. Mesmo depois de tantos anos, mesmo com uma vida estável, mesmo com o Thor, havia algo que me puxava para cá. Talvez fosse a idade. 65 anos são 65 anos. Ou talvez fosse o cansaço de ser sempre o estrangeiro, sempre o português na Suíça, sempre aquele que fala com sotaque, que pensa em português, mas vive em alemão. A Helena tinha morrido longe da terra dela, e isso doía-me. Não queria morrer longe da minha. Queria sentir o calor do sol português, queria ouvir português na rua, queria comer pastéis de Belém feitos em Belém, queria morrer em casa. A decisão de voltar foi lenta, foi maturada durante meses. Reformei-me aos 65, tinha uma boa reforma suíça, dinheiro suficiente para viver bem em Portugal. O apartamento em Zurich estava pago, podia vendê-lo e comprar algo aqui. Comecei a fazer planos, a procurar casa, a imaginar como seria. Mas havia uma questão enorme, maior que todas as outras. O Thor. Ele tinha 10 anos. Era velho para um São Bernardo. Tinha problemas de coração, tomava medicação todos os dias. Como podia deixá-lo? Como podia abandoná-lo depois de ele ter sido tudo para mim durante uma década? Alguns amigos sugeriram que o deixasse com alguém, que lhe arranjasse um lar na Suíça, que um cão daquela idade e daquele tamanho não ia aguentar bem uma mudança tão grande. Mas eu não conseguia. Seria como trair o único ser que ficou comigo quando todos os outros se foram. Decidi trazê-lo. Informei-me sobre tudo, sobre os requisitos veterinários, sobre o transporte, sobre o que era preciso. A Suíça tem regras claríssimas, Portugal também, mas as de Portugal pareciam mais complicadas, mais burocráticas, menos pensadas para o bem-estar do animal e mais para preencher papéis. O Thor precisava de vacinas específicas, de certificados, de microchip atualizado. Tudo isso foi fácil na Suíça. Os veterinários suíços são impecáveis. O problema começou quando soube que em Portugal, dependendo da situação, poderia haver quarentena. Quarentena para um cão que vinha de um país da União Europeia, de um país com padrões sanitários mais altos que Portugal. Parecia absurdo, mas as regras eram as regras. Viajamos em abril. Eu queria evitar o verão. Sabia que o calor português ia ser difícil para o Thor, mas precisava de tempo para organizar tudo. Apanhamos um voo de Zurique para Lisboa. Ele ia na bagageira, numa transportadora enorme, adequada ao tamanho dele. Despedi-me do apartamento, dos amigos, da vida que construí durante quase 4 décadas. A viagem foi longa para ele, estressante, mas pensava que quando chegássemos a Portugal, tudo ia melhorar, que ele ia adaptar-se, que ambos íamos finalmente estar em casa. Quando chegamos ao aeroporto de Lisboa, o choque começou. A burocracia portuguesa revelou-se pior do que eu imaginava. Mesmo com todos os papéis em ordem, com todos os certificados suíços impecáveis, houve problemas. Queriam verificações adicionais, queriam confirmar não sei o quê, queriam que o Thor ficasse em observação num centro veterinário durante 1 semana. 1 semana. Tentei explicar que ele era um cão velho, que tinha problemas de coração, que o estresse da viagem já tinha sido enorme. Mas as regras eram as regras. Não havia exceções. Levaram-no para um centro em Loures, um sítio que diziam ser adequado, mas que quando visitei me partiu o coração. Não era mal, não estou a dizer isso, mas não era a Suíça. As instalações eram básicas, o espaço era pequeno, havia muitos cães,
Muito barulho, muito calor. O Thor, habituado ao silêncio suíço, ao frio das montanhas, ao apartamento espaçoso onde podia deitar-se e descansar, estava num canil minúsculo, rodeado de cães que ladravam constantemente. Visitava-o todos os dias, via o desespero nos olhos dele, via que ele não entendia por que o tinha abandonado ali, porque tínhamos vindo para aquele sítio onde tudo era barulho e calor e cheiros estranhos. O veterinário do centro disse-me que ele estava agitado, que não comia bem, que o coração dele estava acelerado. Pedi para o tirar de lá. Disse que assumia toda a responsabilidade. Mas não podiam. As regras eram as regras. Tinha de cumprir a quarentena completa. Sentia-me impotente. Via o meu melhor amigo a sofrer e não podia fazer nada. Durante 6 dias visitei-o, falei com ele, tentei acalmá-lo, mas ele estava cada vez pior. Os olhos dele já não brilhavam, já não abanava a cauda quando me via, apenas se deitava e respirava com dificuldade. No 7º dia de madrugada, recebi a chamada. O Thor tinha tido um ataque cardíaco durante a noite. Tentaram reanimá-lo, mas o coração dele, já fraco, cansado, estressado, não aguentou. Morreu sozinho, num canil em Loures, longe das montanhas que amava, longe do frio que o seu corpo precisava, longe de mim. Quando cheguei ao centro, ainda o vi, já sem vida, ainda enorme, mas de repente tão pequeno, tão frágil. Chorei como não chorava desde a morte da Helena. Chorei porque o tinha trazido para isto, porque a minha decisão de voltar a Portugal o tinha matado, porque o meu egoísmo de querer tê-lo comigo tinha acabado com a vida dele. Enterrei-o numa quinta em Alenquer, um sítio bonito, com árvores, com silêncio, onde imaginei que ele podia descansar em paz. Paguei ao dono da quinta para cuidar do local, para que houvesse sempre flores, para que ele não ficasse esquecido. Mas nada disso traz-lo de volta. Nada disso apaga o facto de que ele morreu, porque eu quis voltar para casa e não consegui deixá-lo para trás. Agora vivo em Lisboa, num apartamento em Alvalade, um bairro tranquilo, com árvores, não muito longe de onde nasci. A reforma suíça dá para viver bem, não me posso queixar do dinheiro. Comprei móveis, organizei a casa, tentei criar uma rotina. Acordo, tomo o pequeno almoço sozinho, saio para caminhar sozinho, volto para casa sozinho. Não há mais um cão à espera, não há mais aquele olhar que me fazia sentir necessário. A casa está sempre silenciosa, limpa demais, vazia demais. Fiz alguns amigos portugueses, vizinhos, pessoas na pastelaria onde tomo café. Tentam ser simpáticos. Perguntam-me como estou, se estou a adaptar-me bem. Digo que sim, que está tudo bem, que Portugal é lindo, que é bom estar em casa. Mas é mentira. Não está tudo bem. Estou mais sozinho aqui do que estava em Zurique. Lá pelo menos tinha o Thor, tinha a memória da Helena, tinha uma vida construída. Aqui tenho apenas a culpa de ter matado o único ser que ainda me amava incondicionalmente. A vida em Portugal não é como imaginava. O país mudou, eu mudei. Já não pertenço a este sítio como pensava que pertencia. As pessoas são simpáticas, mas distantes. Toda a gente tem a sua vida, os seus problemas. Ninguém tem tempo para um velho que voltou depois de quase 40 anos fora. O Serviço Nacional de Saúde é uma tortura. Esperas de meses para consultas, hospitais sobrelotados, médicos cansados. Na Suíça, se precisasse de algo, tinha no dia seguinte. Aqui, espero semanas. Os preços subiram absurdamente. Portugal já não é o país barato que deixei nos anos 80. Um café custa quase o mesmo que em Zurich. A gasolina é cara, a comida é cara, a vida é cara. Mas o pior de tudo é o vazio. Quando a Helena morreu, o Thor encheu-me os dias. Agora não há nada que os encha. Acordo e pergunto-me por que acordei. Saio para caminhar e lembro-me das caminhadas com ele pelas montanhas suíças. Sento-me no sofá
e olho para o espaço onde ele costumava deitar-se. Tudo me faz lembrar que ele não está, que o trouxe para cá e ele morreu, que tomei a decisão errada e agora pago o preço todos os dias. Será que me arrependo de ter voltado? Sim, todos os dias. Não pelo Portugal em si, mas pelo que custou. Custou a vida do Thor, custou a minha paz, custou a ilusão de que voltar para casa resolve tudo. A verdade é que a casa já não existe. O país que eu deixei já não existe. As pessoas que conheci já não existam ou mudaram tanto que são estranhas. Voltar para casa depois de 40 anos é descobrir que a casa se tornou um museu de memórias que já não correspondem à realidade. Se pudesse voltar atrás, o que faria diferente? Ficaria na Suíça. Teria arranjado um lar para o Thor com alguém de confiança, alguém que o pudesse cuidar até ao fim dos seus dias. Teria visitado Portugal de vez em quando, matado as saudades, sem me iludir que podia regressar verdadeiramente. Teria aceite que depois de tantos anos fora, a Suíça era a minha casa, por mais doloroso que fosse admiti-lo, mas não se pode voltar atrás. O Thor está enterrado em Alenquer, e eu estou aqui, vivo, mas sem vida, sozinho numa cidade que já não é minha. Para quem está a pensar voltar, para quem vive há décadas fora e sonha com o regresso, deixo-te esta reflexão. Pensa bem no que estás a deixar e no que vais encontrar. Não te iludas que tudo vai ser como era, porque não vai. O país mudou, tu mudaste, as pessoas mudaram. E se tens companheiros, sejam pessoas ou animais, pensa no que é melhor para eles, não apenas no que é melhor para ti. Eu trouxe o Thor porque não conseguia deixá-lo, mas deveria tê-lo deixado onde ele era feliz, onde o clima era adequado para ele, onde poderia viver os últimos anos em paz. O meu egoísmo matou-o. Há uma frase portuguesa que resume tudo o que sinto: saudade. Saudade da Helena, saudade do Thor, saudade da vida que tive na Suíça, saudade do Portugal que já não existe, saudade de mim próprio antes de tomar esta decisão. Vivo numa saudade permanente, numa melancolia que não passa, que não vai passar. Deixa o teu comentário. Conta-me se já passaste por algo semelhante, se também voltaste e te arrependeste, se também perdeste alguém por causa de uma decisão que parecia certa, mas se revelou trágica. Nem todos sobrevivem ao regresso. Às vezes, nem os mais fiéis.